Era uma vez um homenzinho chamado Cisco, que tinha uma longa viagem a fazer. Não queria ir. Na verdade, a ideia de viajar lhe era de todo desagradável, mas não conseguia se livrar daquilo. Sabia que teria de partir algum dia, mas não se apressava com seus preparativos. Cisco era pintor, não muito bem sucedido, em parte porque tinha muitas outras coisas a fazer. A maioria dessas coisas, ele achava um incômodo, mas as fazia razoavelmente bem quando não conseguia se livrar delas, o que, na sua opinião, era frequente até demais. As leis de seu país eram bem severas. Havia outros obstáculos também. Por um lado, às vezes, ele era apenas ocioso e não fazia nada mesmo. Por outro, tinha coração bom, de certa maneira. Você conhece aquele tipo de coração bom. Leva-o a se sentir desconfortável mais do que o levava a fazer alguma coisa. E, mesmo quando fazia alguma coisa, não o impedia de resmungar, perder a paciência e xingar, mais para si mesmo. Mesmo assim, aquilo fazia com que lhe caísse no colo uma bela quantidade de tarefas de seu vizinho, senhor Paróquia, um homem que mancava de uma perna. Ocasionalmente, ele ajudava até outras pessoas de mais longe, se viessem e lhe pedissem auxílio. Além disso, de vez em quando, ele se lembrava de sua viagem e começava a empacotar algumas coisas de um jeito ineficiente. Nessas horas, não pintava muito. E assim começa, pessoal. Folha de Cisco. E seja bem-vindo a mais esse Golden Pill aqui no Nova Gênesis. Como ficou claro, hoje vamos falar desse conto do J.R.R. Tolkien, que é um conto muito importante para entender todo o trabalho dele. Você vai ver, se você ficar aí até o final, você vai ver tudo que a gente vai revelar sobre esse conto, todas as impressões interessantes que a gente tem para trazer dele. Eu estou aqui com a tripulação da nave multiversal Ultima Thule, El, E aí, beleza? Gimel, Salve! Omega One, E aí, eu sou o Double Lamed, e hoje a gente. Peraí, a gente já falei o que a gente vai fazer hoje. Eu ia falar hoje, a gente vai falar não sei o quê por causa dos outros vídeos que eu faço isso, né? Que bosta. E eu já vou pedindo pra vocês, pessoal, vai deixando aí sua inscrição, seu like aí adiantado, porque é garantido que esse vídeo vai ser interessante pra você, vai adicionar pra sua vida. E é muito importante que você deixe essa inscrição aí, porque a gente quer crescer e chegar a mais pessoas e melhorar a qualidade do canal. Também deixa o seu comentário, pode ser agora, uma sugestão de tema, pode ser depois, conforme você estiver ouvindo e tiver alguma opinião sobre o que a gente está falando, nem que seja uma opinião negativa, desde que seja respeitoso. Quer dizer, você pode ser desrespeitoso também, só que fique preparado para a resposta. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas também. Bom, e é isso. Eu vou estar passando aqui a bola pro Ômega agora, para a gente começar a falar do conto. Folha de Cisco, ou no original Leaf by Nigel, é um conto escrito pelo Tolkien, claro, né, como a média já falou aí, escrito por ele no período entre 1938 e 1939, um pouco depois de ele começar a escrever Senhor dos Anéis. Mas o conto só foi ser publicado pela primeira vez em 1945, pela revista Dublin Review. Depois, em 1964, ele entrou para a compilação Árvore e Folha, que em sua versão final, além do Folha de Cisco, conta com outros 3 trabalhos essenciais da rica obra de Tolkien: o ensaio sobre história de fadas, o poema mítico Mitopeia e um outro poema com nuances mais históricas e acadêmicas, O Retorno de Beorhtnoth. Voltando ao Folha de Cisco, no prefácio da edição de 1988, há uma nota de Tolkien que ele diz que certo dia acordou com a história já praticamente pronta na mente. E uma das inspirações foi um álamo, uma árvore que ele podia ver da janela de seu quarto num terreno próximo. Sendo então uma das histórias em que ele escreveu mais rápido e que teve menos alterações. Com 20 páginas de conto, Folha de Cisco é considerado o trabalho mais autobiográfico e pessoal de Tolkien, escrito de maneira simples, ecoando os tradicionais contos de fadas infantis, porém com a profundidade natural da escrita do autor. Agora vamos a um resumo da história do conto. A narrativa da história de Cisco, também chamado de Migalha na primeira tradução brasileira, é que ele é um pintor desajeitado que constantemente adia a preparação para sua viagem. Às vezes, ele empacota alguma coisa aqui e ali, mas logo abandona e se volta para sua pintura.
no esforço de pintar uma árvore com todos os detalhes possíveis em sua imensa complexidade. Ele gasta todo o seu tempo disponível. Então surgem os problemas. Seu vizinho, paróquia, constantemente bate à sua porta para interromper seu trabalho, requisitando ajuda para questões cotidianas, desprezando a obra em desenvolvimento. Com isso, concorre ainda o tempo, cada vez menor para a viagem, e a dificuldade cada vez mais consciente de conseguir pintar a árvore em todos seus detalhes, conforme imaginada pelo pintor. Por fim, todos os males surgem quase que instantaneamente juntos. Cisco, ao tentar ajudar a paróquia com o telhado de sua casa destruído, pega um resfriado e cai doente. Assim que sua febre melhora, surge um inspetor para exigir o uso da tela, da madeira e da tinta usada na pintura para o conserto da casa de paróquia. E ao lado dele aparece o carregador, para levar Cisco à estação de trem para sua viagem, para a qual ele não havia se preparado. Chegando no destino, ele passa por um período de trabalho manual que serve como uma purgação e depois é tratado em um hospital. Neste hospital, ele ouve duas vozes discutindo o julgamento a se fazer a respeito de Cisco, até que a segunda voz, que detém a autoridade, o envia para um jardim. Neste jardim, o protagonista encontra sua árvore, mas esta está com todos os detalhes prontos, tanto aqueles que Cisco poderia ter pintado, quanto aqueles que ele jamais conseguiria pintar. Afinal, esta árvore tem algo que a outra não tinha: vida. Era uma árvore e não apenas uma pintura. Chegaram no jardim, Paróquia diz a Cisco que ele também havia sido julgado e que só por causa do pedido de Cisco que a segunda voz concedeu este destino. Cisco descobre que todo lugar onde ele caminha fazia parte de sua pintura. Aliás, faria parte de sua pintura quando ela estivesse pronta. E aos poucos descobre um lugar mais ao longe para o qual a pintura ainda deveria ser descoberta: a montanha, e para lá ele se dirige. Paróquia, porém, decide retornar ao jardim e pedir a concessão de sua esposa para que ela também possa desfrutar dessa vida. Enquanto isso, Cisco se dirige à montanha, orientado por um guia. Folha de Cisco pode nos dizer muito mais do que aparenta. Não só as diversas críticas que o Tolkien faz ao modo como a sua arte é tratada, tanto pelo ponto de vista dos outros como na sua própria visão, e também muito além dos elementos católicos presentes neste conto, nós podemos extrair aquilo que é a essência da mitologia e da revelação que Tolkien nos traz. É isso que nós vamos ver nesse Golden Pill. Acredito que uma das coisas principais que para entender o que ele está fazendo nesse conto é se você ler o ensaio dele sobre histórias de fada, que também está no mesmo livro, né? Porque no Sobre Histórias de Fadas, ele fala sobre a coisa da subcriação, ele fala sobre que Cristo não aboliu os mitos, que ele os redimiu, principalmente o final feliz e tal. Então, todos esses elementos que você encontra ali, que fazem parte do pensamento dele e da revelação mesmo que ele traz, estão presentes nesse conto, além de toda essa questão autobiográfica, que está totalmente aliada com a tese, né, entre aspas, que ele traz. Né? Então, uma das principais características desse conto é ele ser provavelmente a única obra do Tolkien em que ele adota a analogia, né? Mas Mas então realmente, Tolkien, cara, esse conto é o mais alegórico. Acho que ele se permitiu, porque tem algo que ele estava retratando que realmente nesse caso não era possível de simplesmente não ser alegórico, né? Ele tinha que ser meio direto. basicamente a experiência do artista, né? Não só do Tolkien, mas acredito assim que dá para dizer que especialmente do Tolkien, né? Porque É. o Nigel, ele ecoa muito do Tolkien, por exemplo. Ele tem essa coisa de, o texto fala que ele pinta folhas melhor do que árvores. Então, o próprio nome dele, Nigel, né, que é coisinha, migalha, traduzido como cisco, migalha, e também tem esse significado de inquietação, incômodo, tá ligado? Então, o Nigel, ele se incomodava com as coisas assim, nas suas menores proporções. Então, ele é um cara que pintava folhas com muito detalhes, assim, e era o foco dele, né? A folha, mais do que a árvore. O Tolkien, todo mundo fala disso do Tolkien, né? Tipo, tem até um meme assim, o livro do Tolkien normal, aí o livro sem
um monte de descrições desnecessárias. Aí é um livreto, assim. O pessoal brinca com isso, só que pro Tolkien era extremamente necessário. Toda a descrição que ele fazia era como se ele tivesse, tipo, trabalhando na coisinha, né? Na folha. Então isso ecoa muito do trabalho dele. E isso já é, esse modo de escrever dele já é em si um contraponto ao modo Isso. alegórico de escrever, porque tem muito essa visão hoje em dia que é uma interpretação errada do herói de mil faces, tá ligado? É como se, por exemplo, todo protagonista fosse o mesmo, só muda a skin, tá ligado? E aí, nesse caso, mano, você não precisaria, tipo, gastar tempo com descrições detalhadas, porque isso significa isso, é sempre uma alegoria com algo do nosso mundo, e então você só precisaria passar essa mensagem, tá ligado? Você não precisaria ficar esculpindo lá, trabalhando. E com o E Tolkien era sinceramente, diferente. cara, se você lê Nárnia, é uma crítica que o Tolkien fazia, o Lewis, Nárnia é assim, cara. Não tem grandes descrições, tá ligado? É um baita de um livro de acontecimentos, porque o livro já espera que você entenda todas as alegorias que estão ali. O Aslan é Jesus e não tem como você entender Nárnia se Aslan não for Jesus. Então, eu acho a simplicidade o caminho, né? A salvação está na simplicidade das coisas, né? Mas nesse caso, falando de Tolkien, a gente consegue ver que ele estava criando um mundo, né? Então, todos esses detalhes, essas riquezas de detalhes, é porque na mente dele ele estava construindo cada espaço, cada ambiente, cada forma que aquele mundo, como que aquele mundo ia ser, né? Então, acho que isso explica, né, as riquezas de detalhes aí a respeito disso. Não é uma complexidade. Eu lembro de acho que cabe aqui um comentário, eu vi um vídeo, eu não tô lembrado agora do canal, eu acho que é Narrativando, uma coisa assim, que comparava uma teoria que levantaram aí, tipo, tipos de construção de mundo, de world building, né? Que seria o hard e o soft. Aí o cara pegou como exemplo hard o Tolkien e como soft o Estúdio Ghibli, que são o hard world building seria o mundo, tudo você pensa nos mínimos detalhes primeiramente e aí então você desenvolve a história. E o outro seria que você deixa a história se desenrolar por si, uma forma meio intuitiva, que você não cria as regras previamente e tal. É uma compreensão errada da obra de Tolkien, porque o Tolkien fez as duas coisas. Ele criou elementos e ele intuitivamente preenchia outros, tá ligado? Da mesma forma que uma história construída soft world building, tá ligado? É uma coisa que tomou vida e foi se mostrando conforme ele fazia. Então, isso é uma falta de compreensão do que ele próprio descreve como foi a experiência dele. O E Tolkien, Opa, todo mundo quis falar agora, velho. Não, só vou fazer um breve comentário, mas vocês podem prosseguir aí. O Tolkien, com essa criação, né, ele conseguiu criar esse mundo, e ele não só criou esse mundo, como ele redimiu os mitos antigos europeus, né? Cara, lendas arturianas não é nada perto de Senhor dos Anéis, cara. Desculpa aí, tá ligado? Mas ele escreve não é eliminando, não é querendo substituir. Ele escreve como se fosse algo antes. É bom uma deixar isso. atualização, né? Não, mas é que tá, isso que é foda do Tolkien. Ele não faz nada com a intenção de substituir e realmente não substitui. Porque eu comparei, mas eu tô meio que até fazendo uma correção. Não é nesse sentido. Porque o Tolkien escreve como cronologicamente antes dessas histórias, tá ligado? Antes de existir cristianismo, o Santo Graal e a história do Távola Redonda, entendeu? Antes de tudo isso. a gente tem um vídeo aqui no canal, uma metodologia, eu vou deixar na descrição. É essencial esse. Ele fala sobre, tipo, quadrinhos versus livros, algo assim, que fala sobre como quadrinhos, tipo, são uma forma de linguagem superior aos livros, tá ligado? Porque eles usam os dois hemisférios do seu cérebro, eles têm uma linguagem diferente, tá ligado? Que não está sujeita a interpretações dúbias, assim. E aí a gente vê a forma como o Tolkien escreve, né? É extremamente imagético, tá ligado? Então é quase como se fosse um quadrinho-livro, digamos assim. É uma coisa que
Até mesmo dá para pensar sobre o Novo Testamento da Bíblia, que é tão imagético que nas igrejas os vitrais são as cenas da paixão de Cristo, tá ligado? Aí uma igreja é literalmente uma história em quadrinho gigante, assim. Então tem isso, né? Até mesmo poesia, né? Poesia é uma coisa que ninguém lê hoje em dia, tá ligado? É até meio esquisito. Você pega e você fica, ué, qual que é o sentido disso? Mas ela é uma forma de escrita totalmente baseada na imagem, mais do que no texto. Isso que a gente está falando dessa correlação entre o Cisco e o Tolkien, né? Porque antes ambos prezavam muito pela essa riqueza de detalhes. O Cisco através da pintura e o Tolkien através da escrita, né? E outro elemento que nós podemos ver que como uma crítica que o Tolkien faz é o desprezo que alguns personagens, como o inspetor e o próprio Paróquia, têm pela pintura do Cisco, né? Então esse é um outro elemento da obra que a gente pode citar aí, né? Além dessa questão muito boa aí de como o Tolkien escrevia, né? Prezando sempre pela imagética, pelos detalhes, nós também temos essa questão aí de todo esse conto ser uma espécie de crítica do Tolkien a certas questões de como os outros, ele próprio, viam a obra dele. É importante que a gente destaque, né, que apesar do conto ser do Cisco, você vê que o Paróquia tem um papel muito importante. Quem que é esse cara, né? O vizinho manco, né? No mais superficial, você já nota muitas coisas interessantes. Por exemplo, você percebe que você tem, num extremo, nosso protagonista, o Cisco, que é o máximo do artista, que se preocupa com uma coisa que não é nem racional, não é nem explicável racionalmente, é a arte, cara, entendeu? Inclusive, entre muitas coisas que esse conto expõe essa relação pura com a arte, que é muito comum o artista ter como visão, uma visão de finalidade. Isso é um artista pela metade, entendeu? Ele pode ter a técnica, mas quando ele faz apenas pela finalidade, ele não tá fazendo de forma pura, tá ligado? E o Tolkien mostra o que é isso, tá ligado? É a arte por aquilo, pela aquela criação, pela beleza do que aquilo é. E por isso colocou tanta dedicação àquilo e tal. E ele cuidando só daquilo, e aí ele não cuidava de jardim, né? Ele não ficava preocupado com outras coisas. E aí chegava o Paróquia, né? Muito curioso o nome Paróquia, vamos começar por aí, porque tem até uma nota aqui no livro, né? Que no original era Parish, né? É curioso, Parish, porque lembra perecer, né? Mas aí é com A, então é Parish de paróquia, que vem do grego Pyrokos e tal, que quer dizer basicamente aquele que mora ao lado. Então ele deu o nome do vizinho de vizinho. Só que ele escolheu um nome curioso, porque quer dizer vizinho, mas também tem a ver com obrigações, por exemplo. Porque o que um católico lembra quando ele lembra da paróquia? As obrigações dele. E toda obrigação é penosa. É penosa, mas errado é quem não cumpre, certo? E, enfim, daí chega esse cara e tal, e ele chega cobrando, né? E aí, e o seu jardim? E essas ervas daninhas, ela tá precisando cuidar, né? Ele narra aqui que isso acontecia, né, frequentemente. Mas já a pintura, o paróquio não olhava, né? Então são dois extremos ali. Você tem um cara que é solteiro e puramente artista, e só isso que ele é só isso que ele deseja, que ele pensa, ele sonha com folhas, ele olha para a parede, ele vê folhas e galhos. E você tem um cara que fica lá se preocupado com, né, se queixando, com a perna manca, é muito uma coisa do físico também, né, quase alma e corpo, né, porque, né, ele é um sujeito limitado, casado, então ele tem, isso já é limitador por si só, e ele chega para atrapalhar ele, né, curiosamente, ele chega para atrapalhar o trabalho artístico. Ah, faz uma coisa para mim, eu não posso fazer porque eu tenho a perna manca, né? Ah, minha mulher precisa de não sei o quê. Então você tem esse contraste aí que eu acho que vale a pena comentar, né? Aí o parish também tem significado, o paróquia, né? Tem essa coisa do perecer, né? Que com certeza não é por acaso. Aí tem o paróquia mesmo, a igreja, e próximo mesmo, tá ligado? Eu acho que o significado mais explícito, assim, é como o próximo, tá ligado? As tarefas que ele faz pro paróquia, a ajuda que ele dá, porque o paróquia
é debilitado, não consegue fazer certas coisas, é meio que o dever com o próximo, sim, nos moldes cristãos mesmo. Cara, e é Então, foda isso, né? Como isso aí é uma demonstração de muitas de como o Tolkien, com uma palavra, ele diz um monte de coisa, né? Ele tem um domínio, apesar de. Eu acho que justamente por essa escrita imagética dele, ele tem um domínio da palavra que ele diz um monte de coisa com uma palavra, né? Enfim. Totalmente empenhado na arte dele, né? Praticamente como todo artista deve ser, né? Totalmente focado na pintura, nada mais importa, né? Ele fica bravo, né? Quando tem que fazer dos outros afazeres, é engraçado. Vou aproveitar aqui o caminho que está tomando a conversa para dizer que essa relação do Cisco, né, com o Paróquia, considerando, né, que é uma obra aí, um conto, onde o Tolkien usou a analogia, né, a gente consegue entender muitas coisas, né, como o Lamed disse, né, poucas palavras do Tolkien tinha vários sentidos ali, né, e um desses sentidos que eu vejo é essa relação que a gente tem, né, da dualidade na nossa mente, né, e sobretudo do artista que, como o Ômega disse, né, ele tem esse dilema, né, de ou trabalhar na obra ou cuidar dos afazeres, né, tentar equilibrar isso, né, e às vezes uma coisa acaba sobrepondo a outra e tudo mais, e é um dos dilemas aí desse mundo, né, que a gente vive, né, o artista ele sempre está nesse embate aí, e além de tudo isso, é uma coisa que eu queria até comentar ali no começo da conversa, mas eu acho que dá para encaixar com o que está sendo dito agora. O Tolkien, o cara não dá para descrever a perfeição das obras deles, né? E ele conseguiu fazer uma síntese perfeita entre a gnose e o catolicismo. Então você tem muito disso nesse conto, né, sobre essa questão aí do paróquia, né, ou mais material tal, e nos contos do Tolkien você tinha todo o catolicismo ali sendo representado, né, então você tinha a ética, a moral católica ali, né, as virtudes ensinadas pelo catolicismo, ao mesmo tempo que você tem o lado mais espiritual da coisa, né, que dá para ser interpretado ali pelo Cisco, né, que tem uma vida completamente voltada ali para a obra, né? Uma questão muito mais espiritualizada, né? E Ele mostra uma aliança, né? sim, e nos filmes, né? Nos contos, nos livros, você tem também esse teor espiritual latente, né? Explícito, né? Em alguns personagens, como o Frodo, por exemplo, né? É uma coisa, uma luz que transpassa até a ética e a moral, né? E o cara conseguiu colocar tudo isso, né, nos contos, né? Então você tem essa síntese perfeita ali, sem falar que o Tolkien tinha esse objetivo mesmo, né, de acender essa chama imperecível no mundo novamente, ou desvelar uma chama antiga, né, que sempre existiu, mas que estava oculta. E isso é muito gnóstico, né, cara? Isso é, além de um católico devoto aí, você tem um cara ali trabalhando com o Espírito Santo ali diretamente. E eu acho que tem essa relação aí no conto que a gente está abordando aqui. Exato, cara. A obra dele transcende e abarca tudo isso. os católicos não conseguem se decidir, né, se eles abraçam ou rejeitam o Tolkien, porque ao mesmo tempo que o Tolkien foi um exímio católico, né, ao mesmo tempo as obras dele não falam de catolicismo, tá ligado? Ele criou deuses, seres mágicos, toda sorte de criaturas ali. E ele não falou de catolicismo, e na verdade as referências mais explícitas são até aos mitos mesmo, tá ligado? As prováveis inspirações lembram mais mitos pagãos do que uma ordem católica. Fica uma recomendação, inclusive, né? Tem Evangelho de São Tolkien, um quadro aqui do canal, em que a gente analisa, assim, algumas... Meio que dá uma estudada, assim, de algumas passagens do Silmarillion. Eu terminei já de estudar o Ainulindale, que é a canção dos Ainur, né?
E assim, por que que eu tô comentando isso? Porque ali você vê explicitamente o que eu vou falar, né? O Tolkien, ele não só encarna a essência do que é a própria espiritualidade, incluindo o cristianismo ali, né? Porque você tem ali todo a história, as pessoas, os católicos que acusam ele de gnose não entendem isso. Ele está fazendo uma história cronologicamente antes dos acontecimentos da história de Cristo. Então, o que ele está fazendo é os pontos mitológicos antes da necessidade da redenção. Então, você tem um trajeto descendente, de queda. Você começa com os elfos, é uma coisa gloriosa, mas você já tem uma batalha lá desde o começo. E aí, bem, enfim, e aí vem os homens, e os homens vão representando cada vez mais uma queda, né? São mais suscetíveis, mais corruptíveis, e não sei o quê. Quer dizer, aí começa a era dos homens, então você já sabe o que vem depois, certo? Aí rola toda a história que a gente já conhece, inclusive mitológica. E, e aí vem a necessidade de Cristo. Então, assim, é isso que as pessoas não conseguem entender. E, além de tudo isso, ele resolve problemas teológicos que a igreja não consegue por ser engessada em dogmas escolásticos. Aquela questão, por exemplo, de entender Deus como motor imóvel. Enfim, aí é complicado. Mas o Ilúvatar é um Deus que, ele ao mesmo tempo, ele é o motor de todas as coisas, ele é um ente que está em todas as coisas. Ele se projeta naquelas deuses que as pessoas chamam de deuses, mas o Tolkien não chamou de deuses porque não são. São emanações do próprio Eru, são partes da mente dele. Isso se alia com Philip K. Dick, por exemplo. Então, assim, as acusações que fazem contra Tolkien mostram a mente engessada das pessoas que acusam, de um lado e de outro. De não entender como ele está retratando uma nova era em que sintetiza coisas que nunca conseguiram se conversar, que não tinham achado um caminho para se encontrar, e ele mostrou. A própria palavra católico, né? Ela vem de um significado de universal, tá ligado? Algo que abarca tudo. E tipo assim, a mentalidade católica, né? A Bíblia, tá ligado? A tradição católica, ela abarca os mitos antigos, tá ligado? E hoje em dia um católico fica puto de ouvir isso, de ouvir, não, isso é tal história é igualzinha à história de um outro deus antigo que foi assim, assim, assim. Ah, não, o dilúvio já tinha a história na Babilônia e tal. Os católicos ficam putos de ouvir essas coisas, só que a Igreja Católica, eu entendo assim que ela tinha por objetivo mesmo ligar todas essas coisas, a mitologia antiga com as boas novas, tá ligado? E, e fazer essa conexão, por exemplo, o próprio título do Papa, que também é o título do César, né, de Roma, era Pontifex Maximus, que significa, pode ser interpretado como o construtor de pontes, tá ligado? Então tem muito a ver com isso de você ligar coisas que aparentemente não tinham conexão. Inclusive no Super Deuses do Grant Morrison, ele postula que universos ficcionais, né, a partir de um limiar de informação, então tipo, você vai colocando informação, informação, informação. Quando bate um limiar ali, é como se as informações começassem a conversar entre si e o negócio ficasse vivo, tá ligado? Que é o que ele disse que ocorreu com os universos Marvel e DC, que são, tipo, os maiores terrenos na imatéria, digamos assim. Maiores terrenos ficcionais. E aí isso mostra, já ajuda a entender, né, como que o Tolkien trabalhava, né? Tipo, tanto com atenção aos detalhes mínimos, né? Quanto com essa coisa de querer redimir, né, as mitologias antigas mesmo. Vocês falando disso, né, da essência do catolicismo, né, as obras do Tolkien, explicando muita coisa que a teologia católica não conseguiu explicar ao longo das décadas, me fez lembrar, né, do grupo que o Tolkien tinha, né, que eram os Inklings, que era um conjunto ali de escritores, né, e um dos objetivos deles era fazer com que a ficção se tornasse um mito de cultura em massa, né, e é uma coisa que
faz todo sentido, né, com o que está sendo dito aqui, né, porque os mitos antigos, eles eram específicos, né, para as culturas que criaram ele, e o Tolkien queria pegar toda essa atualização mitológica, que não exclui, mas atualiza apenas, queria pegar todo essa grandiosidade e fazer com que isso se tornasse um mito de cultura em massa, né? Então, pô, isso aí é fantástico e tem tudo a ver aí, né? Tem esse conceito aí no conto que ele tem que fazer uma viagem, tá ligado? E a princípio não é muito claro o que que é isso. Pode estar relacionado às leis do país dele, que fala que eram muito rígidas, mas ele teria que fazer, tá ligado? E é óbvio, fica óbvio que não é algo que ele quer. É algo que, na verdade, vai atrapalhar ele meio que de forma definitiva, assim. E aí ele tá querendo correr com a obra dele, mano, porque ele sabe que tá esgotando o tempo que ele tem pra fazer isso. Aí depois ele tem uma tarefa lá que o paróquia pede pra ele fazer um negócio, buscar um médico lá, chamar um construtor. E nessa tarefa aí ele pega o maior chuvaral ali e ele fica doente, tá ligado? E perde uma semana. E era a semana que ele tinha pra terminar a obra dele, tá ligado? E aí já chega o carregador depois e chama ele pra essa viagem aí, que com o passar do livro, né, na verdade, você já suspeitava e depois vai ficando mais claro que é a morte mesmo, tá ligado? E é até interessante, né, a visão de um católico, né, hoje em dia, as pessoas têm uma visão muito morna da morte, tá ligado? Tipo, porque o católico vai morrer e ele vai pro céu, tá ligado? Então, um católico não fica muito chocado com a perspectiva de morrer. Mas o Cisco, ele queria muito trabalhar na obra dele, então a morte pra ele era algo terrível, tá ligado? Era uma coisa que eu não queria que acontecesse de jeito nenhum, tá ligado? Só que ele sabia que ia acontecer porque eram as regras do país dele, né? Então, tipo, bem mundo material isso, né? Mas enfim. Eu vou até ler aqui uma parte do momento que o Paróquia chama ele, só pra vocês entenderem uma cena interessante aqui. Ele chega, né, e tal, interrompe lá o Cisco pintando. Minha mulher anda doente faz alguns dias e estou ficando preocupado, respondeu o Paróquia. E o vento arrancou metade das telhas do meu telhado e a água está caindo dentro do quarto. Acho que devo chamar o médico e os construtores também, só que eles levam tanto tempo para vir. Estava pensando se você não teria alguma madeira e tela que pudesse emprestar, só para me tapar o buraco e me ajudar a aguentar mais 1 ou 2 dias. Mais um dia ou dois. Dessa vez ele olhou para a pintura. Ele nunca olhava para a pintura. Quando ele falou uma tela, umas madeiras, aí ele era pra pintura, tá ligado? Então, assim, o cara ainda chega propondo de tapar o buraco do telhado dele com a pintura, entendeu? Aí o Cisco dá uma, tipo, faz um corpo mole, né? Nossa, que azar, né? E tal. Se ofereceu pra fazer uma coisa mais fácil. Mas não teve jeito, né? Que daí acontece realmente aí dele sair na chuva, de bike. E é dramática essa cena, né? Ele fala que ele, muito puto, né? E a mão dele tremia, mostra até certa vontade própria ali da arte querendo sair dele. A mão mexia querendo pintar, lembrando das folhas que ele tava em mente quando o cara interrompeu ele. E foi realmente a última vez, né? Que ele pôde pintar. Que aí chega não só o carregador, Guilherme, chega o inspetor de casas também, que isso tem a ver com a coisa as regras severas do país dele. O inspetor de casas, ele chega a inspecionar a casa do vizinho e chega na casa do Cisco cobrando sobre a casa do vizinho. Então esse inspetor tem a ver com essas obrigações que ele tinha com a paróquia também. A casa do seu vizinho não estava nada boa. Você podia ter botado essa tela lá, né? Mas é minha pintura. Ah, não, mas casas vêm primeiro, entendeu? Então ele chega, recebe a notícia de que a pintura dele vai pro Beleléu, né? E ele ainda tem que ser carregado para, enfim, seja lá o quê. E isso se encaixa com aquilo, né, de que a crítica dele de que as pessoas dão mais importância para essas coisas materiais do que para a arte, né? Daí então fica-se subentendido que ele morre, né? Então ele parte para viagem dele que ele já estava postergando, né? A suposta viagem.
Só que chegando lá, ele tem que fazer diversos trabalhos manuais e é assistido e julgado por duas vozes. Dá ou não dá para pensar nesse período como o purgatório, onde ele vai pagando por suas faltas até chegar no estado de graça e purificação? É meio claro, né? Aliás, meio não, é bem claro. E além disso, as duas vozes que julgam o caráter e o coração dele, a primeira mais dura e severa, e a segunda mais misericordiosa, porém com mais autoridade entre as duas, remetem, numa perspectiva cristã, não só ao julgamento das almas, como todo católico acredita, mas também às figuras de Deus e do diabo no livro de Jó. E numa perspectiva gnóstica, ao arquétipo do hiperuniverso 2, que, como o Philip K. Dick fala, é frio, mecânico, fatalista, que seria o demiurgo, né? E ao hiperuniverso 1, que é quente, sábio, bondoso, que seria o Deus superior. Então, só aqui, nesse trecho, já comprova o que a gente falou, de como essa obra, ela mostra como o Tolkien consegue juntar tanto o catolicismo quanto essa veia gnóstica e fazer uma síntese disso tudo. É possível de ver também as versões de Deus na Bíblia, né? Porque você tem claramente, qualquer pessoa lendo honestamente a Bíblia percebe uma que não é o mesmo Deus, né? É diferente o Velho Testamento do Novo, né? O pai de Jesus é muito diferente. Ele é um Deus de verdade e justiça e o Velho Testamento é uma coisa até bem cruel. As traduções, elas dão uma maneirada, mas é uma coisa, na verdade, até bem terrível. É um Deus ciumento e terrível, e raivoso, né? Com regras severas. Então, assim, tem a ver com isso também, né? É como ele retrata na no sobre História de Fadas, né? Por exemplo, que você tem, ele fala que Cristo redime os mitos e tal. Tem um pouco a ver com isso também, né? É o nosso acesso ao divino se tornando mais próximo da redenção através do cristianismo, né? Porque você tem essa voz que ela traz também a misericórdia, entendeu? Só para complementar, né, o que o Lamed já disse, é interessante que conforme essas duas vozes, né, vão conversando a respeito do Cisco, né, ele começa a refletir, né, sobre tudo que aconteceu, né, até ali. E eu achei muito curioso que, na medida que ele vai enxergando a situação com outros olhos, né, com um olhar mais misericordioso, né, ele consegue conciliar, unir, né, vamos dizer assim, esses dois estilos de vida, né, essas duas visões de mundo diferente, que é a dele, né, completamente voltada ali na arte dele, que ele julga ser mais importante, e ao mesmo tempo ele se torna uma pessoa compreensiva, né, acerca do paróquia, né, ele entende o lado dele, né, e dá a entender, pelo menos eu entendi dessa forma, que as vozes decidem, né, vamos dizer assim, ser mais misericordioso com ele depois que eles vê, né, que ele também está preocupado com o paróquia, né, ele, no começo ele tem esse atrito, né? Ele, porra, mano, esse cara me enchendo o saco aqui. E depois ele passa a ter uma visão mais compreensiva, né? E juntando com o que a gente estava falando, né? Sobre gnose e catolicismo, dá para entender também que ele é escolhido pela voz misericordiosa quando ele une, né? Essas duas coisas, né? A Igreja Católica e esse lado mais místico, gnóstico, né? O artístico, né? Que é o artístico, exatamente, mano. E essa questão dele ter passado pelo purgatório e tal, é importante entender que ele não ele não é direto, ele não chama de purgatório, ele faz uma alegoria, mas porque ele está revelando algo com essa alegoria, mostra as próprias compreensões dele da doutrina da igreja, né? Porque
Você tem aqui, ele não se preparou para a viagem. Então, quando ele chega, isso é um elemento aí que a gente não detalhou. Mas quando ele chega e o carregador tá lá para levar ele para seja lá o quê, e ele não sabe o quê, né? Ele vê que tá sem bagagem, né? Aí ele fala: bom, você vai ter que ir pro abrigo. E aí ele desmaia, né? Ele tava ruim de saúde, ele tava fraco. Então ele não só vai pro abrigo, como ele vai pra enfermaria. Então todo o contexto ele é meio enfermaria, meio sanatório, né? Tem essa parada de uma regeneração. E como que é essa regeneração, né? Que é como já foi comentado, ele tem que fazer muitos trabalhos e tal, e é uma disciplina dura. Só que o que você vê nisso? Ele não é uma punição, simplesmente. Era algo que o Cisco não tinha. O Cisco não tinha a disciplina que ele aprende durante a estadia dele nessa enfermaria. Então, assim, é uma enfermaria, mas ele, em vez de estar sendo tratado, ele que está trabalhando. O que isso quer dizer, né? Ele está tratando das doenças que ele tinha. Era a indisposição, a indisciplina. Então, ele tinha esse lado artístico, esse espírito forte, mas ele não tinha essa firmeza, né? De começar uma coisa, cumprir exatamente aquilo que precisa ser feito em pouco tempo e ir para a próxima, né? Ele ficava assim, não terminava uma coisa, não terminava outra, né? Não conseguiu continuar com firmeza a pintura, nem ajudar perfeitamente as pessoas, né? Ele até cita em algum momento, se eu tivesse me adiantado tal coisa, eu não tinha ficado doente, porque eu não teria que ter precisado ir lá na cidade, eu tinha ajudado a paróquia antes, não sei o quê. Então, ele se questiona isso e tal, né? Mostra que, mesmo com uma boa disposição e o coração bom, sempre tem algo que precisa ser curado, né? E ele mostra isso também, ele curando isso nessa enfermaria. Eu acho que isso é interessante. É bem generoso do Tolkien com essa punição do purgatório ali, né? Que é uma evolução mesmo que ele passa, que depois faz sentido lá na frente. Isso também, toda essa passagem aí, né? Ela se relaciona com o conceito do Philip K. Dick, né? De que para que você chegue no Novo Testamento, você tem que passar pelo Antigo, né? E depois dessa junção, você consegue criar algo novo, né? É o conceito da máquina de ensino. Da máquina de ensino, é o conceito da máquina de ensino. Então, eu acho que tem a ver. E do Joaquim de Fiore também, né? O Evangelho da Concórdia, né? Se não me engano o nome. É leitura por concórdia. Exatamente, sabia que estava errado. E, cara, é aí que começa, né? Porque até esse ponto, é interessante, até esse ponto o Tolkien, ele retratou muito bem exatamente isso aí que vocês estão comentando, né? É dele passar pela lei antiga. E nesse ponto que estamos, e no ponto que o Tolkien estava, a lei antiga também é a lei vigente. Porque o Tolkien ele já imagina uma coisa que os outros cristãos não perceberam e que ele está querendo mostrar no trabalho dele, no pensamento dele. Então, ele meio que está mostrando também essa lei antiga como sendo o próprio cristianismo, né? Apesar do cristianismo já ser um estágio, um avançado da espiritualidade humana, e é um mito mais completo, porque ele tem a redenção, certo? É isso que muitas pessoas não entendem, inclusive, né? Tem muitos gnósticos que são meio que anticristãos, alguns são muito, completamente, só que por não entenderem isso, né? Mas enfim, eu tô devagando aqui, né? É, que onde eu tô querendo chegar é que o que acontece depois dessa regeneração, dessa coisa toda que ele passa, é justamente o que a gente está comentando, né? Aquele momento que ele convive com o Paróquia, que ele descobre que o Paróquia ele é o mais brabo ali para trabalhar no jardim e tal, né? Que é uma das coisas mais bonitas, cara. Eu admito que eu me emocionei lendo isso, cara. Toda vez que eu leio, eu me emociono com isso, porque, como criador também, entendeu? Em busca de ser subcriador também, a exemplo de Tolkien, né? Você se emociona com isso, cara. E até mesmo só de você se integrar, se aliar aí com a história do Tolkien, você já entender o que ele quis dizer nesse conto, você já fica deslumbrado, cara, porque o que acontece, velho?
simplesmente ele, a partir do momento que ele recebe o tratamento, digamos que, na falta de uma palavra melhor, vamos chamar de misericordioso, ele, cara, ele vai para um lugar muito bonito, com relva, com muito, né, um campo muito bonito e tal, onde tem uma floresta, e basicamente é a pintura dele, cara. E aí tem a árvore dele, não a árvore que ele fez, a árvore que ele fez completada e adicionada a tudo que ele pensou ou que ele ia pensar. O que ele tá querendo dizer com isso, cara? Ele tá dizendo da obra dele, ele tá dizendo desses mundos que ele criou, cara. Por isso que tem toda uma. É, ele tá falando daquelas vozes sendo uma presença divina, elas redimindo e completando a ficção, cara. Isso ele também fala no Sobre Histórias de Fadas. Mas em Cisco, ele demonstra isso com imagens. Isso fica emocionante de ver. Porque você pensa, cara, apesar de ter que trabalhar e morrer, que é uma coisa que ele também fala no Sobre Contos de Fadas, agora o ser humano pode ver redimida uma das suas principais faculdades, a de criar histórias. E se for da vontade divina, cara, ele pode habitar nesse paraíso que é onde ele termina de criar com Deus. Ele tá lá trabalhando naquele jardim. Cara, enfim, mano, é muito foda essa parte. E ainda falando, né, sobre toda essa ideia, né, da árvore como é, a forma completa, né, de todas as histórias, de todas as subcriações dele, ela também, essa ideia também faz um paralelo com a árvore da vida, né? Porque você pega e você tem ali todas as histórias dele servindo para complementar a própria vida dele. A salvação dele está nos mundos que ele criou redimido, né? Então, toda essa junção de histórias serviu para a salvação dele, né? Que é tirar o ser humano no estado atual de pessoas com influência da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E o que ele faz é subir um degrau e é transcender essa ideia a partir das histórias dele e assim alcançar o paraíso, né? A árvore da vida. Essa foi a principal missão que Deus nos legou, né? A Kabbalah nos ensina que os mundos ficcionais que o homem cria, tarefa dom que o Criador deu a nós através da imaginação, né, que é dar, através da imaginação, dar continuidade à criação do universo, subcriar, como diz o Tolkien. No livro Mitopéia, presente aqui na coletânea Árvore e Folha, da qual esse conto faz parte, essa tradição da Kabbalah diz que é para todos esses mundos que saíram da imaginação do homem que o Salvador irá nos levar. E é isso que nós vemos aqui, né? O Tolkien, praticamente um santo, vai visitar esse universo que ele construiu junto com o Criador, o mundo da pintura. E o Lamed citou essa passagem sobre História de Fadas. Eu gostaria de ler ela na íntegra aqui, que eu até anotei, porque é muito importante. Todas as histórias poderão tornar-se verdade, e, no entanto, redimidas por fim, elas poderão ser tão semelhantes e dessemelhantes às formas que lhes damos como homem, finalmente redimido, será semelhante e dessemelhante ao decaído que conhecemos. Fecha aspas. Ou seja, quando isso acontecer, quando essa arte, esses mundos subcriados forem verificados pelo Salvador, vai acontecer exatamente o que nós vemos aqui, que acontece com a árvore e a pintura do cisco. Ela vai ser infinitamente mais grandiosa, bela e viva do que a imaginação dos que criaram esses mundos. O cisco e o paróquia, eles vão literalmente para o paraíso, para esses mundos que Deus prometeu para nós. Então, depois do purgatório, você tem aqui o paraíso. Cara, e falando de Kabbalah, né, você trouxe aí, tem um conceito cabalístico de Keter, Stein, Malkuth. E, cara, o que o Cisco faz, né, o Migalha faz aí na... Inclusive, só um adendo aqui, o
é muito criticada essa tradução da HarperCollins, tá? Então, e realmente eu vi alguns problemas dela, então eu só a melhor coisa que eu vejo na tradução é ter transformado migalha em cisco, porque eu acho cisco mais fácil de falar, uma palavra mais curta, menos letras, enfim. É, e o que que ele faz, né, com a arte dele? Ele estava em Malkuth, ele estava na Terra, encarnado, e através de coisas materiais, assim o Tolkien, que criou com papel e tinta, ele, ele alcançou uma coisa no altíssimo, né, cara? No mais alto que o homem pode chegar, que é que são um jardim que Deus pode dar ao homem, né? É literalmente o Éden redescoberto, né? E melhor até, né? Porque nesse Éden você não tem uma maçã de queda. Tanto que no final do conto, as vozes estão conversando e eles falam que estou mandando mais e mais gente para lá. Eles raramente precisam voltar. Eles raramente precisam voltar. É é um Éden que não tem a queda determinada, mas pelo contrário, é determinada a ascensão. A partir dali, a pessoa vive naquela maravilha, completando a criação, porque eles trabalham, né, no jardim, na floresta, e também, né, de lá eles podem seguir para as montanhas, né? E, enfim, cara, tem várias ligações aqui que eu tô fazendo enquanto eu tô falando, eu não tô nem conseguindo falar todas. Uma coisa também que tem, vocês falando de Kabbalah, né? E do papel que foi dado por Deus ao homem de subcriador, né? O, o Folha de Cisco é um conto basicamente sobre a subcriação. E logo no Gênesis, né? Primeiro você tem o mundo sendo criado a partir da palavra, do verbo, e depois no Jardim do Éden, né? O homem tem o trabalho de dar nomes aos animais, tá ligado? As coisas. Então, isso já mostra a subcriação ali, porque esse dar nome não é simplesmente o que a gente imagina um só colocar o nome ali, tá ligado? E é só isso. Não, cabalisticamente, né? E de acordo com a doutrina da subcriação mesmo. Tanto que a gente vê, né, como é significativo os nomes que o Tolkien dá para os personagens dele. O dar nomes é criar realidades, tá ligado? Então, tipo, esse poder a gente ainda tem, como o Tolkien fala. A gente tá desgraçados, né? Mas não destronados, algo assim. Ou ao contrário, destronados, né? Não, isso. Enfim, ele diz basicamente que a gente se fudeu na queda, mas a gente ainda mantém o poder da subcriação, tá ligado? Por bem ou por mal. E aí você vê o que é isso que os caras fazem hoje de criarem a nova língua, né? É uma forma maligna de usar o poder da subcriação. Por exemplo, hoje mesmo eu já vi uma palavra nova ali, o homotransparental, que é algo tipo um pai que você não sabe se é pai, mãe, enfim, sei lá que porra é essa, tá ligado? Mas já é uma nova língua aí sendo feita, que é justamente uma criação de realidade, tá ligado? E os caras realmente estão conseguindo criar um mundo que eles desejam, tá ligado? Que é uma bosta, né? Um bagulho Lovecraftiano. Eu acho que o que você tá falando, eu não sei se eu vou realmente deixar mais claro o que você tá falando, mas eu acredito que sim. Porque, basicamente, né, se você observa que o que aconteceu com o mundo que a gente vive atualmente é que os que não estão solidificados, né, como eu falei previamente aqui, né, em dogmas, em coisas congeladas, que não são congeladas de frias mesmo, até mesmo mortas, os que não estão presos dessa forma e se soltaram dessas amarras opressoras, né, foram para uma direção, cara, que é como o aborto dessa era do espírito, né? É o aborto do que anunciou o Tolkien e tantos outros, né? Que é investir esse poder de criar a própria realidade, mas baseado em coisas mesquinhas, em vícios até, né? Tem gente com fetiches esquisitos que criando o gênero para isso, entre outras paradas, né? E criando nomes e tal, essas paradas. O homem tem realmente o poder de criar a própria realidade, mas não é uma realidade individual.
né? O Tolkien criou um mundo não para ele criou um mundo para que pessoas pudessem ir para lá. É isso que ele coloca aqui no final do conto. E um mundo redimido de paixões humanas, né? Almejando um homem acima do animal. E o que as pessoas estão. É isso que eu quero dizer. Existe esse lado solidificado e esse lado que se desprendeu de todas as amarras e virou uma coisa amorfa, né? E citando essa passagem que você. Eu não aguentei, mano. Ele tá ligando e apagando o microfone, mano. Fala aí, Guilherme. Queria comentar, por exemplo, o fenômeno recente que a gente viu acontecendo até em faculdades, mano, de falar esclarecer e escurecer, mano, pra explicar. Que pra mim é o exemplo máximo, tá ligado? Tipo, a visão moderna, o Nietzsche já falava, né, que se quebrou a corrente que prendia a Terra ao Sol, e agora a gente está caindo ou subindo ou indo para todas as direções ao mesmo tempo. Tipo, a gente perdeu completamente a noção de ordem, tá ligado? E, mano, o script do mundo moderno é o caos completo, né? E essa coisa do escurecer simplesmente se encaixa perfeitamente no roteiro, tá ligado? Você vê que é um roteiro mesmo. Porque hoje em dia, mano, não tem como explicar uma coisa. O que as pessoas explicam é a mesma coisa que você tá complicando, tá ligado? Então se encaixa totalmente isso, tá ligado? Cara, já que a gente entrou nesse assunto, né, eu acho que é importante deixar claro, né, que essa nova série do Senhor dos Anéis, né, entre aspas, né, feita pela Amazon, ela, os caras sabem o que estão fazendo. A cabala inescrita, que por meio de uma subcriação caída e corrompida, molda essa realidade, os caras, eles intencionalmente estão usando essa série para atacar tudo que o Tolkien construiu e idealizou, né? Então, os caras sabem o que estão fazendo e, por um ato mágico, estão usando essa série para desconstruir tudo que foi construído e que nos deu a chance e a possibilidade de transcender as coisas através dos contos, né, do Tolkien. E é muito importante que você lembrou disso, porque isso que você tá falando não é só uma coisa evidente pra caramba, como no trailer dos caras, eu não lembro agora se era trailer ou se era teaser, tem uma folhinha saindo queimada. E se você vê a história do conto do Cisco, você vê como é intencional que essa folhinha apareça no trailer. Porque essa folha é extremamente importante. Ela é a última coisa que resta na Terra, no mundo, lá no mundo, o que foi criado, o que foi subcriado com Deus, está para sempre subcriado com Deus, está na mente de Deus, Deus lembrou da existência ou tornou real. As duas coisas. Mas o que Cisco deixou no mundo, ou seja, o que Tolkien deixou no mundo, a sua obra, que ficou para seus filhos e foi aí sucateada em obras cada vez mais, o que restou dela, que na história do conto é uma folha, por isso o nome, Folha de Cisco, que resta num museu, apenas uma folha de toda a pintura, ela depois é incendiada, porque na história um museu pega fogo. Então, a última coisa que restava da Folha de Cisco é destruída, né? E aí passa a existir só no mundo superiores e tal. Cara, é evidente, quando você vê o que a série faz e você vê isso lá, é evidente o que você tá falando. É isso, entendeu? Porque o conto tá dizendo isso. Que o Tolkien previu a destruição da sua obra nesse mundo. Só que, cara, talvez ele não contasse que teria pessoas para defender, porque no conto só tem pessoas para queimar. Uma coisa, falando disso, né, o Cisco fez a obra dele até onde ele pôde, né? Depois os quadros dele foram usados para tampar telhado, todo tipo de uso, né? Mas no fim mostra que um cara salvou uma folha, um fragmento, mano, da grande obra dele. Salvou por um tempo e o negócio ficou no museu, como você está falando aí.
E depois o museu mesmo pegou fogo e sumiu, né? Mas é interessante porque essa ideia do Tolkien já mostra assim que isso que ele via na Terra era um vislumbre de um lugar que ele foi construindo no céu, tá ligado? E que solta as amarras, tá ligado? Esse lugar é independente da obra ficar na Terra, tá ligado? Ele já foi construído ali no céu. E quando o Cisco chega lá, né, depois, que é como se fosse o tratamento suave dele, ele chega nessa floresta, né, que a árvore dele deu origem a uma floresta. E lá ele fica trabalhando junto com o Paróquia, mano. E é extremamente significativo isso, porque é como se fosse já uma mistura de essências, tanto que fala que o Cisco se tornou muito bom e muito interessado em trabalhar com as plantas, tá ligado? Que é o que o Paróquia fazia na vida dele, digamos assim. E aí, isso é tão verdade, tá ligado? Desses lugares aí no céu, que no fim, quando mostra no fim o Paróquia fica no país, que é o país de Cisco, né? E o Cisco, tipo, vai adiante na jornada, dá pra entender que ele foi até conhecer outros mundos de outras pessoas, tá ligado? Se a gente for seguir essa ideia a fundo, né, vou para as montanhas agora. Pode ser que ele esteja visitando a terra de outros criadores, né? E aí no fim tem as duas vozes conversando ali. E aí ele fala qual que é o nome desse lugar que tem ajudado tanta gente, né, a se curar, ou seja, já mostrando até essas obras como uma limpeza espiritual mesmo. Então, por isso que a gente fala tanto de Tolkien como um santo mesmo, tá ligado? Como como religião, tá ligado? A obra de Tolkien é religiosa. Mais pra frente a gente vai mostrar como ele mesmo via isso. Ele não falava explicitamente de catolicismo, porque eu tenho certeza, ele tinha plena noção de que ele ia além do que se sabia de catolicismo até a época, tá ligado? Perfeito, cara. Então, e aí, tipo assim, aí no final tem essas duas vozes conversando de novo e eles falam, nossa, a gente precisava de um nome para esse lugar, né? E aí o cara fala, já deram um nome. É Paróquia de Cisco. Ou seja, completando tudo isso, né? Essa obra do Tolkien, né? A obra do Cisco, ela se tornou uma paróquia, ou seja, uma igreja, um lugar, um local de adoração, tá ligado? A Deus. Então é isso completo, né? Tudo que eu disse agora. E, cara, isso é uma interpretação. Não é nem só uma interpretação possível, né? Mas é evidente, né? Porque esse nome é incrível, né? E é muito interessante que no final, quando revela, né, essa parte que você está falando, Paróquia de Cisco, é, as vozes falam que mandaram uma mensagem para lá, né? Mandaram uma mensagem dizendo isso, né? Contando que foi chamado assim. E Mandaram pros dois, aí, né? pros dois, exato. Ou seja, conseguiram achar o Cisco foi para além das montanhas lá, mas tem como ter contato com ele ainda, né? Então ele tá vivendo aventuras mesmo. Bem, a sua sugestão de que ele pode estar vivendo outros mundos faz sentido. E eles riem, né? Como o conto termina, basicamente. Eles riem e as montanhas tremem com o riso, né? Então uma risada, digamos assim, que uma alegria indescritível, né? Cara, é, é tão indescritível que eu tô aqui tentando achar uma palavra pra dizer o quanto isso é incrível, tá ligado? Mano, Porque é sublime o que o Tolkien tá querendo dizer de muitas formas aqui. no One Piece tem um extra lá que o Oda fala de um desenho que ele assistia quando criança dos Vikings. E ele fala que eles se divertiam tanto no desenho que ele ficava com inveja de tanta diversão, tá ligado? E é mais ou menos isso, né? Exato, mano. Essa parada da gargalhada que faz o estremecer as montanhas me lembrou do Tulkas, né? Que é o Ainur, que fala que quando ele ri, toda a Terra-média treme com a gargalhada dele. Caraca, mano, pode ser uma referência mesmo. Isso é interessante. Bom, nosso tempo tá estourando, então a gente vai ficando por aqui.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma opinião contrária, alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí nos comentários, né? Comenta alguma coisa, qualquer coisa, do jeito que você quiser falar com a gente vai dar atenção, tá bom? Também deixa seu like aí, por favor, ajuda a gente, certo? Ajuda a gente a crescer, a esse vídeo chegar a mais pessoas, então compartilha também. E se inscreve no canal, isso é muito importante. Se você estiver assistindo sem se inscrever, deixa aí sua inscrição, né? Mantenha aí uma curiosidade do que a gente vai falar depois. A gente tem muito tema muito foda para falar ainda. E ativa o sino das notificações também, porque aí você vai receber tudo que sair imediatamente. Bom, é isso. Valeu aí, pessoal, que participou. Agradeço a todos, né? Nova Gênesis agradece a todos que chegaram até aqui. E até o próximo vídeo.